Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje a aula é para te ensinar como você pode detectar rapidamente quedas no seu tráfego. Sim, pode acontecer de um belo dia você entrar lá na conta do seu Google Analytics e você vê que o dia anterior ou os dias anteriores estão muito abaixo da média de tráfego orgânico, os acessos estão despencando. Aí você fala, meu Deus do céu, o que será que aconteceu aqui no meu site? E aí você precisa fazer um estudo para entender a origem aí da queda no seu tráfego orgânico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas não se esqueça, ó, já deixa seu joinha, porque se eu peço lá no final, vocês esquecem de deixar, então já deixa seu joinha, porque com certeza essa aula vai valer muito a pena. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, sendo que na quinta-feira nós fazemos live, e na live você pode vir e tirar dúvidas ao vivo toda quinta-feira às 8 horas da noite, beleza? Então, dados os recados, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Deixa eu até abrir aqui, que assim, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto que você pode pensar assim, nossa, meu site caiu, o que pode ser? O primeiro ponto pode ser o quê? O posicionamento. Então vamos lá. Tem um relatório no SEMrush que já é feito para isso. A gente entra, a gente pesquisa o site, trouxe aqui o meu site de cobaia, que é sempre o Jovem Nerd. Pedi para fazer a pesquisa, entrei aqui no relatório de pesquisa orgânica e quando a gente vê aqui tem uma abinha chamada aqui alterações na posição, ou seja, a palavra-chave oscilou o seu posicionamento. E aí eu filtro só para as palavras que foram pioradas ou perdidas e dessa forma eu consigo identificar diariamente quais são as palavras que caíram, que ou eu perdi, né? E quando eu entendo que perdeu, você saiu das 10 primeiras páginas de resultados do Google. Então você sumiu mesmo, literalmente, ali. Você perdeu essa palavra-chave. E aí quando você desce aqui, você tem um relatório mostrando qual palavra ou quais palavras você perdeu o posicionamento. Então, por exemplo, eu estava em 12º, estava em 11º, cai para 12º e assim por diante. Então, a gente vê aqui que são as palavras que caíram, ó, caiu na verdade aqui, ó, caiu 3 posições de 11º para 14º, aqui eu filtrei só o gráfico, eu não filtrei aqui embaixo. Mas enfim, dá para você procurar aqui, ordena pela diferença e a gente consegue ver quais são as que, ó, essas são as que a gente perdeu, se a gente ir avançando a gente vai ver aquelas outras que a gente caiu de posição. Aí é só você ir olhando ali e você vai identificar quais que você perdeu. Mas, obviamente, uma forma até mais rápida de você encontrar o que realmente impactou ali no seu negócio é você pegar também pelo volume, fazer um filtro de volume e pegar as palavras que têm um volume maior, mais interessante. Que aí você vai olhar diretamente aquelas palavras que tinham um alto volume de buscas e que caíram. Consequentemente, isso pode sim afetar aí os seus acessos ao seu site. Porque às vezes um dia pode representar algumas milhares de visitas. Aí você vai perceber ali no seu gráfico do Google Analytics. Uma outra coisa que você também tem que prestar atenção é sobre a redução no volume de buscas. Pode acontecer que uma palavra, com o passar do tempo, o interesse vá diminuindo e você não está percebendo muito, mas quando você de repente compara um ano com o outro, você fala, nossa, o site está com muito menos acesso do que um ano atrás, o que será que aconteceu? E aí você pode utilizar uma ferramenta como, por exemplo, o Google Trends, para identificar essa queda aí no interesse, no volume de buscas. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, a palavra DVD, peguei os últimos 5 anos no Brasil, está em queda, em queda, em queda, sempre diminui a procura pela palavra DVD. Então, com certeza tem menos pessoas interessadas em procurar isso no Google, consequentemente menos pessoas para acessar aí o seu site caso você venda DVD ainda. Aí se você quiser saber como que está essa questão do volume em número, porque aqui o site ele traz somente um percentual, tá? Se você clicar aqui, ó, ele explica que 100% representa o pico de popularidade, 50% significa metade da popularidade e assim por diante. Você pode pegar, por exemplo, uma ferramenta como o SEMrush e ver o volume de buscas. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei a palavra Coringa lá do filme, né? Do personagem. Então, hoje
o volume de buscas é 301 mil, segundo aqui o SEMrush. Então quer dizer que, se eu procurar aqui, ó, Coringa, hoje tem 301 mil buscas para Coringa, só que isso representa apenas 5% do que já foi no pico. Aí eu faço a regrinha de 3 da matemática aí e eu vou descobrir quanto que foi o pico, aqui que foi o 100%, em comparação com os 5% hoje, que 5% representam 301 mil buscas. E aí você vai saber quanto que tinha de volume aqui, quanto que tem de volume de buscas agora. Você fala, realmente. Por isso que naquela época, quando a gente ficou em primeiro lugar para Coringa, o site explodiu, porque tinha 95% mais vezes, né, mais buscas do que agora. Então, esse é uma forma de você calcular esse número aí. Uma outra forma de repente, você olhar esse número que eu estava pensando como trazer para vocês, foi através de, por exemplo, usar o Ubersuggest. Você fazendo a pesquisa pela palavra, né, Coringa aqui, você pode descer aqui e você vai ver que as palavras, normalmente, elas têm um histórico aqui de tendência, que ó, é a variação do volume de buscas da palavra-chave nos últimos 12 meses. Então você consegue ter uma noção, ó, que, por exemplo, ó, Coringa e Arlequina caiu recentemente, mas teve um pico, que provavelmente deve ter sido algum lançamento, algum anúncio, e assim por diante. Você consegue ver, ó, quando que tem os picos, quando que teve a queda, isso já também te dá um indicativo. Mas, obviamente, está mais fácil, né? Aqui eu acho, né, na minha opinião, ver como que está aqui no Google Trends, e aí você cruza lá com a informação que você tem do volume de busca, seja pelo Ubersuggest, seja pelo SEMrush, ou alguma outra ferramenta que você utilize, e aí você vai conseguir fazer essa continha básica aí. Uma outra coisa que pode também estar aí influenciando os seus números é a questão de você entender a sazonalidade. Pode ser uma sazonalidade porque, teve o lançamento do filme, teve um pico, isso aqui é uma sazonalidade. É a sazonalidade do lançamento. O lançamento vai ficar em alta. Mas tem outras palavras que pode ser que tenham épocas do ano que vai ter uma procura maior. Por exemplo, vamos fazer ao vivo aqui, ó, panetone. Se eu não me engano, panetone é uma palavra que é bem sazonal. Aqui, ó, panetone, isso aqui, ó. Sempre quando chega, ó, começa a aumentar a procura em outubro e quando chega aqui em finalzinho de dezembro, começo de janeiro, cai. Ou seja, as pessoas querem comer panetone de outubro até a primeira semana de janeiro e depois passa à vontade, o pessoal para de procurar. Então, isso aqui são sazonalidades. Pode ser então que se você comparar fevereiro com dezembro, é injusto comparar isso, porque é uma sazonalidade. Realmente, dezembro foi muito melhor para vender panetone do que janeiro mesmo, então não faz sentido. Ou da mesma forma falar, nossa, novembro está vendendo muito mais panetone do que outubro. Sim, porque embora comece a ter um aumento de tendência de busca em outubro, novembro tem muito mais, dezembro tem mais ainda do que novembro e assim por diante. Então, a gente tem que ficar atento a como a gente compara os dados, porque às vezes pode ser que a gente vai olhar no nosso Google Analytics lá, teve um pico ou uma queda, mas é por causa desses vales aqui de sazonalidade. Então a gente precisa entender aí a sazonalidade do nosso mercado, que também é um outro ponto. Às vezes pode não ser uma sazonalidade, mas pode ser uma coisa de mercado, né? Até a gente pode usar o próprio caso do Coringa, que eu tirei aqui, deixa eu voltar. O próprio caso do Coringa. Isso aqui, a gente pode até não considerar como sendo apenas uma sazonalidade, né, do lançamento. A gente pode considerar como uma questão de mercado. Aqui, no lançamento do filme, bombou. E é só aquilo, nunca mais vai acontecer, né? A não ser que lancem outro filme do Coringa, mas nunca mais vai acontecer. Por quê? É uma tendência do mercado no lançamento do filme. Mas pode ter tendências no mercado como, por exemplo, tivemos o problema lá com pandemia. Aí pegou, todo mundo começou a procurar por máscaras. Então, se todo mundo começou a procurar por máscara, é uma coisa que foi sazonal ali, não tinha essa procura, mas o mercado começou a mudar por questões óbvias e todo mundo começou a procurar por máscara. Aí, conforme vai passando o tempo, a gente pode provavelmente ver uma queda ali, mas é porque o mercado mudou. A mesma coisa por Bitcoin, que às vezes dá um pico. Por quê? Não porque todo mês de dezembro tem pico. Não, é porque alguém falou alguma coisa, alguém comprou um monte de Bitcoin, enfim, alguém comprou as ações do Twitter, aí o Twitter fica em alta, etc. São coisas que o mercado dita e faz flutuar. Então, se você está olhando aquele momento de alta e compara com o momento de baixa,
Pode ser que essa baixa ela é natural, ela é normal, ela é a média quando você tira esses acontecimentos de mercado e isso pode estar influenciando aí na sua queda quando você olha lá no seu Google Analytics. E por último, e que talvez seja até o mais comum, você precisa ficar atento aí a problemas técnicos. Sim, você precisa entender que às vezes pode acontecer de o programador ter feito uma atualização lá no seu site e ele tirou o script do Google Analytics de algumas páginas. Pode ser que ele colocou um script novo no site que está atrapalhando a mensuração das visitas lá no seu Google Analytics. Então, se você passou por todos esses pontos, aí você viu lá, pô Daniel, eu não perdi posicionamento de palavra-chave, principalmente das palavras-chave mais importantes. Não estou com tendência de queda ali no interesse da minha palavra-chave, o volume de busca continua o mesmo, continua legal, não é sazonalidade, nem na alta, nem na baixa. O que será que aconteceu? Pode ter acontecido aí do programador ter ali esbarrado no botão errado e tem um problema técnico aí no seu site. Outra coisa que pode ser, que aí não é culpa do programador, o site ficou fora do ar por umas horas, isso pode acontecer. E aí se você não olha o gráfico por hora, você só olha por dia ou semana, você nunca vai ver que durante um período do dia o site ficou fora do ar. Por isso que existem ferramentas que a gente chama que são os watchdogs, que ficam de olho lá monitorando o seu site. Se ele cair, ele vai te mandar um e-mail reportando que o seu site está fora do ar e eles registram quando que saiu do ar, quando que voltou e você vai conseguir ter uma estimativa de quantos acessos você perdeu naquele período. Então, podem existir problemas técnicos no site e isso está impactando aí o seu gráfico e você está vendo uma queda nos seus acessos orgânicos. Beleza? Então, para essa aula aqui era isso. Espero que eu tenha elucidado um pouco aí o mistério de onde foram parar as suas visitas orgânicas. Então pode ser que você perdeu posicionamento, teve redução no volume de buscas, sazonalidade, questões de mercado ou até problemas técnicos. Verifica todos esses itens aí e provavelmente você vai encontrar o problema, seja ele qual for, beleza? E se você ainda não deixou o joinha, deixe aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!